Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar de um assunto um pouco diferente do que eu estou acostumada a falar por aqui, porque eu falo de livros, né? E hoje eu vim falar sobre esclerose múltipla. Não poderia deixar o mês de agosto acabar sem eu vir aqui falar um pouquinho sobre o que é esclerose múltipla, como foi meu diagnóstico, como eu descobri que tinha esclerose múltipla, porque agosto é o mês de conscientização da doença. Então, se você gostar do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar com os amigos que também gostam. Bom, então por que eu decidi falar sobre esclerose múltipla aqui no canal? Para quem não sabe, eu fui diagnosticada com esclerose múltipla ano passado, no finzinho do ano, mas logo no começo eu tive um surto e fui internada, fiz pulsoterapia. Com a pandemia atrasou um pouco o diagnóstico, né, porque tudo fechou, parou e tal. E eu fiz um vídeo falando sobre o meu diagnóstico, sobre como eu passei, né, como os livros me ajudaram a passar por um momento lá de diagnóstico, de internação. Se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar linkado aqui nos cards para você conferir depois. Por isso, né, por ter sido diagnosticada com esclerose múltipla, eu decidi fazer um vídeo falando um pouco sobre a doença. Só que eu não vou falar muito aprofundado, porque eu não sou um profissional de saúde, né, não entendo tanto assim. Fui diagnosticada ano passado, então eu conheço ainda pouco sobre a doença, mas vou falar baseado na minha experiência, nas informações que eu peguei com o meu médico e também algumas informações que a gente vai lá, né, dar um Google para ficar por dentro um pouco da doença. Bem, a esclerose múltipla é uma doença autoimune, ela afeta o sistema imunológico da pessoa começa a atacar a bainha de mielina dos neurônios, que impede a comunicação entre o cérebro e o corpo. Ela é uma doença rara, afeta cerca de 40 mil brasileiros. Ela é uma doença que não tem cura, né? Ela é crônica, ou seja, vai acompanhar a pessoa pelo resto da vida, mas ela tem tratamento. Você imagina receber então um diagnóstico desse, né? Uma doença autoimune que não tem cura, que vai te acompanhar o resto da vida. Você vai ficar um pouco chocado, óbvio, não tem como isso não te afetar, mas o tratamento vai te ajudar a ter uma vida melhor. Eu digo isso por experiência própria, porque eu já tinha tido contato com o nome esclerose múltipla, né? Há algum tempo atrás, há uns 4, não, acho que uns 6 anos atrás, eu tive o meu primeiro surto e eu nunca tinha ouvido falar de esclerose múltipla. Eu acho que quase ninguém ouviu falar sobre esclerose múltipla por ser uma doença rara, pouco se fala sobre ela. Mas no seu caso, né, daquela atriz brasileira, que não tô lembrada o nome dela agora, que ela foi diagnosticada há muito tempo, ela teve que se afastar da televisão e tal. Eu acho que esse é o caso que todo mundo conhece. E esse era o único caso que eu conhecia de esclerose múltipla. Lá há 6 anos atrás, 2014, acho que 7 anos já, né? Quando o médico me falou que eu tinha esclerose múltipla, né? O primeiro médico que eu passei, eu fiquei assim em pânico, porque eu não sabia o que era a doença. Eu joguei no Google e aí fiquei assustada com tudo que eu vi, né, no Google sobre a doença. Mas quando eu fui para o segundo médico, que era o que já ia me passar o tratamento, ele me disse que ainda não podia afirmar com toda certeza de que eu tinha esclerose múltipla, que iria passar uma pulsoterapia e depois a gente ia refazer os exames. Bom, não vou entrar em detalhes porque é muito grande se for contar tudo isso. A questão é que, nesse período, eu entrei em pânico, né? Fiquei surtada, morrendo de medo de ter esclerose múltipla. Eu achava que a minha vida ia acabar, que eu não ia andar, que eu não ia falar. Então, quando o outro médico me tirou esse diagnóstico, eu fiquei assim aliviada. Mas 6 anos depois, né? Acho que 6 anos depois, que foi ano passado, eu tive outro surto de esclerose múltipla. Só que no momento eu não esperava que fosse esclerose múltipla, já que eu tinha me livrado do diagnóstico, por assim dizer, né? Tinha tirado essa dúvida de que era esclerose múltipla. Eu senti uma dormência que ela foi aumentando. E aí tivemos que voltar no médico, fazer vários exames e tal. E sim, dessa vez foi confirmada esclerose múltipla por 3 médicos, né? 3 neurologistas. Eu passei em 3 neurologistas porque o neurologista que eu tinha costume de passar, ele não estava disponível na época. Foi antes da pandemia, né? Antes do feriado de carnaval que isso aconteceu. Eu cheguei aqui na quarta de cinza e já cheguei com os sintomas. Então ele não estava, ele estava viajando, tive que procurar outro médico, acabei encontrando outro médico que já me diagnosticou com esclerose múltipla. E ele me deu o diagnóstico de uma forma tranquila. Eu achei que foi uma forma bem tranquila. Ele só disse, olha, é esclerose múltipla, vamos passar o tratamento, você vai fazer uma pulsoterapia, mas não precisa se assustar, não é tão avançada a sua, não é tão grave.
tem como controlar, você vai ter uma vida normal. Então ele já me tranquilizou, o que fez com que eu não surtasse, não ficasse assim desesperada para saber, pensando que a minha vida tinha acabado. Bom, até aí eu fui lá fazer a pulsoterapia, que você deve estar se perguntando o que é pulsoterapia. Esses nomes, eles eram novos para mim também. Eu não sabia o que era uma pulsoterapia, eu não sabia o que era um surto, surto pra gente, né? Que fala direto quando a pessoa fica estressada, nervosa, e diz fulano tá em surto, de estresse, de pânico, uma coisa assim. Mas no caso da esclerose múltipla, o surto é quando os sintomas ele vêm com maior intensidade. Os sintomas da esclerose múltipla, como eu falei, né? O que eu senti foi dormência, é exatamente isso, é dormência, formigação, dor muscular, alteração na visão. Só que assim, você pensa, nossa, são sintomas comuns. Será se eu tenho esclerose múltipla? Mas não é assim que funciona. Eu sei, como eu tô falando aqui baseado na minha experiência, eu sei por experiência própria que não é uma dormência comum, você ficou ali uns minutos parados, quando você vai se mexer, sua perna tá dormente, ou você dormiu em cima do braço e o braço está dormindo. Não é esse tipo de dormência. É uma coisa que só quem sente, ele vai identificar a diferença. Quando a minha perna começou a adormecer, no meu segundo surto, né, que eu não sabia que era o segundo, achava que era o primeiro, mas não era o segundo surto, eu já comecei a notar uma diferença. E eu já comecei a comparar o que tinha acontecido lá em 2014. Só que mesmo assim eu não pensava que eu tivesse esclerose múltipla, porque já tinha sido descartado, né, há 5 anos atrás, há 6 anos atrás. Só que essa dormência, ela começou a aumentar. Então ela foi subindo, foi para a perna, foi para o tronco, foi para o braço, para a cabeça. É uma coisa completamente diferente de uma dormência comum. O formigamento também é muito diferente. O problema de visão, como eu falei, né, que pode afetar a visão, também é completamente diferente de você ter um astigmatismo, de você ter uma miopia, de você estar com o olho machucado. Então não fiquem com medo, hipocondríacos aí, porque tem diferença. Então, quando eu tive esse sintoma, né, essa dormência, que foi diferente de uma dormência comum, eu já sabia que tinha alguma coisa errada comigo. E foi aí que eu fui, né, como eu já falei, no médico e ele me explicou que eu estava num surto de esclerose múltipla, que é exatamente isso. Quando os sintomas da esclerose, eles aumentam a intensidade. Normalmente, a pessoa que tem esclerose múltipla, como eu tenho, a gente tem a fadiga, que é a fadiga crônica. O que é a fadiga? É um cansaço que ele chega, dá um desânimo, você não tem coragem de fazer nada, não é uma preguiça, ou então um cansaço de eu trabalhei demais, eu fiz exercício físico e tô cansado. Não, é uma coisa que é uma fadiga, é um cansaço que ele vem do nada. Você dormiu a noite toda, tá descansado, mas você não está com coragem, com disposição para fazer nenhuma atividade. Então ele me explicou que esses sintomas, mesmo na esclerose múltipla, eles vêm e voltam, né? Eles ficam, eles aparecem, mas eles somem. E quando a pessoa está em surto é quando esse sintoma não desaparece. Ele só vai desaparecer com a pulsoterapia, que é uma segunda palavra que eu não conhecia. A pulsoterapia, ele me explicou que é um processo em que eu iria tomar corticóide na veia, né, em grande quantidade. Não é um comprimidozinho e eu tenho que tomar ele em muita quantidade. Eu passei 5 dias internado e esse corticóide iria desinflamar as áreas do meu cérebro que estava afetado pela doença. Então, esses termos eram termos novos para mim. Eu sei que muita gente não sabe, mas é importante que a gente saiba, é importante que a gente conheça um pouco sobre a esclerose múltipla, experiência própria, né? A gente nunca sabe quem será a pessoa a ser diagnosticada. Às vezes no nosso convívio não tem ninguém que tem esclerose múltipla, mas pode ser que aconteça, como por exemplo aconteceu comigo. Eu não esperava ser diagnosticada com esclerose múltipla, ninguém ao meu redor esperava, ninguém sabia o que era a doença, tanto que todo mundo ficou bem nervoso, bem preocupado comigo. Como eu falei, achando que minha vida ia mudar completamente, mas graças a Deus não afetou muita coisa. Claro que vai ter uma mudança, não adianta eu vir aqui dizer para vocês que nada mudou, porque não é verdade. A partir do momento que você é diagnosticado com a doença crônica, seja ela qual for, estou falando aqui da esclerose múltipla, mas pode ser qualquer outra doença, você vai ter que seguir algumas recomendações médicas que não podem ser ignoradas, por mais que você insista em ter uma vida 100% normal. Como, por exemplo, uma das alterações na minha rotina é que eu passei a tomar um medicamento, né? O medicamento da esclerose múltipla, um medicamento, só fazendo aqui a explicação,
Ele é uma medicação de alto custo, mas ela é dada pelo SUS, certo? Ela é distribuída gratuitamente pelo SUS. E esse medicamento, ele afetou minha rotina porque ele tem muitos efeitos colaterais. Não sei se isso acontece com todo mundo. Quando eu comecei a tomar, eu fui lá no Instagram, ir atrás de pessoas que tomavam a mesma medicação que eu. E eu conversei com algumas pessoas e sim, algumas pessoas também tiveram reações, assim como eu tive. E é 2 dias assim que eu passo que eu não consigo desenvolver todas as minhas atividades. Claro que já melhorou bastante do primeiro dia que eu tomei, que agora já tá com mais de 6 meses que eu tomo medicação. Então as coisas já estão um pouco melhor, eu já não me sinto tão mal quando tomo a medicação. Mas isso foi uma das coisas que alterou na minha rotina. Eu passo 2 dias com o efeito colateral da medicação e no começo eu não conseguia fazer absolutamente nada. Outra coisa que alterou na minha rotina foi o fato de que eu realmente preciso me cuidar agora. Claro que todo mundo precisa se cuidar quando eu falo isso. Parece que não é preciso, mas a gente sabe que é. Todo mundo precisa fazer atividade física, todo mundo precisa se alimentar bem, todo mundo precisa de 8 horas de sono. Mas a gente tem que ser sincero que a gente não faz isso, né? A maioria não faz, eu pelo menos não fazia isso. Eu odiava fazer exercício físico, não vou mentir, ainda odeio, mas sou obrigada a fazer agora, né? Por questão da esclerose múltipla. Eu já sempre, é claro, como eu tô falando, todo mundo tem que fazer atividade física. A gente sei que é ruim, mas é necessário para o nosso organismo. Mas no meu caso, com esclerose múltipla, isso foi praticamente uma receita médica. Tem que fazer atividade física, tem que dormir 8 horas por dia, tem que cuidar muito bem da saúde mental, porque quando você está estressado pode afetar os surtos, né, da esclerose múltipla, pode antecipar um surto. Então, além de tudo isso, você tem que ficar calmo, sem se estressar, sem passar muito estresse, sem ficar nervoso, sem ficar ansioso. Imagina saber disso no meio de uma pandemia. Não foi fácil, né? Foi bem difícil, porque eu já iria ficar nervosa no meio de uma pandemia. Isso é uma coisa que com certeza muita gente ficou, mas aí eu ficava nervosa, sabia que não podia ficar nervosa por causa da esclerose múltipla, ficava ainda mais nervosa. Então, foi uma bola de neve, mas consegui me controlar, claro, graças a Deus consegui, sem precisar tomar medicação. Algumas pessoas que têm esclerose múltipla precisam sim tomar antiansiolítico, aí vai depender de cada caso. O médico é quem vai lhe dizer qual é o melhor, se você vai ter que fazer acompanhamento psicológico, se você vai ter que ir no psiquiatra, ou se não é necessário. No meu caso, ele disse que se eu quisesse, eu poderia fazer acompanhamento psicológico, mas que não era obrigatório. Ainda não sei se eu vou fazer, quem sabe no futuro eu ainda penso em fazer, mas por enquanto não, até porque estamos na pandemia, eu estou evitando sair ainda o máximo possível. Ainda estou tentando sair só o necessário. E por enquanto, fazer a terapia não é extremamente necessário no meu caso, né? Mas como eu disse, cada caso é um caso. E se você foi diagnosticado com esclerose múltipla recentemente, tá aí meio perdido, achando que a vida acabou, achando que você vai mudar, vai ter que parar de fazer tudo que você gosta, que... Eu sei, eu tô dizendo isso porque eu passei por isso também, né? Na primeira vez que me falaram de esclerose múltipla, eu achava que eu não ia andar, que eu não ia conseguir comer, que eu não ia falar. Eu pensei que ia ficar mesmo numa situação bem trágica, mas o que eu tenho para te dizer é que não é assim. É claro que a doença realmente tem casos graves, né? Então, dependendo do grau da esclerose múltipla, possa ser que você vai precisar de uma ajuda de uma bengala, de uma cadeira de rodas, mas mesmo assim, sua vida não acabou. É difícil passar por esse momento. Eu não sei como eu consegui, porque eu até fiz um vídeo falando que eu recebi bem o diagnóstico. E é verdade, eu recebi bem, mas eu sei que eu sou diferente de você, cada um reage de uma forma. Então, se você reagiu mal, se você tá aí triste, abatido, o que eu tenho pra te dizer é que, infelizmente, é só isso que eu tenho pra dizer, que você tem que ser forte. Eu sei que é difícil, mas é só isso que você pode fazer no momento. Ser forte, aceitar o diagnóstico. Não, infelizmente, não vai adiantar nada você não aceitar, você ficar ansioso, ficar nervoso, ficar revoltado. Infelizmente não vai, mas aceitar o diagnóstico, entender um pouco da doença, conviver com pessoas que têm a mesma doença que você. Conviver é complicado, mas pelo menos ir atrás de pessoas que tenham o mesmo diagnóstico, que você vai ver que tem uma vida normal, que como você pode ter também. Acho que vai facilitar muito a sua aceitação. Eu fiz isso assim que desconfiaram, lá no comecinho do ano, que eu tinha esclerose múltipla, apesar de ainda não ser confirmado, que eu tinha que fazer vários exames. Eu já fui no Instagram,
procurar pessoas que tinham esclerose múltipla. Coloquei lá a hashtag esclerose múltipla e comecei a seguir muita gente. Falei com algumas pessoas, inclusive tem pessoas lá no Instagram que se tornaram minhas amigas, porque sempre que eu preciso eu vou lá, converso com elas, comento nos posts delas. Tem gente, inclusive, que fala só de esclerose múltipla lá no Instagram. Aqui no YouTube eu não achei, assim, eu não procurei, mas eu vou procurar e eu vou deixar alguns aqui na descrição. Se eu achar, vou deixar algumas pessoas aqui do YouTube que também falam de esclerose múltipla. Porque o meu foco não é falar de esclerose múltipla, eu tô falando por a questão do agosto laranja. Pretendo trazer mais vídeos sobre esclerose múltipla, mas eu não vou me dedicar exclusivamente a isso, porque o foco aqui do meu canal é falar de livros. Mas eu vou deixar aqui algumas pessoas, se eu achar, algumas pessoas que falem de esclerose múltipla. Para você que chegou aqui nesse vídeo, precisa conhecer alguém, além de mim, né, que tô falando um pouquinho, ir lá no YouTube dessa pessoa. Como eu falei, no Instagram eu conheço muita gente, aqui no YouTube eu não conheço ninguém que fale, né? E é isso. Seja forte, faça o tratamento direitinho, siga as orientações do seu neurologista, que é o médico responsável para fazer o diagnóstico e o tratamento da esclerose múltipla. Não desobedeça o médico, né? Não ignore o tratamento que ele está lhe passando. Faça tudo direitinho, cuide da sua saúde mental e da sua saúde física. É necessário para que você não tenha surto de esclerose múltipla. E o mais é isso. Principalmente, eu acho que o que eu posso te falar é que para você ser forte, que você vai passar por esse momento difícil e vai aceitar a doença. Pelo menos foi assim comigo. Eu aceitei que eu tenho esclerose múltipla e vou tentar conviver com ela o melhor possível. Acho que é o melhor que eu posso te dizer. Bom, e se você gostou desse tipo de vídeo, né? Se você gostou de saber um pouquinho sobre esclerose múltipla, quer saber mais sobre esclerose múltipla, eu pretendo trazer mais vídeos, não com tanta frequência, mas eu pretendo fazer vídeos falando ainda sobre um pouco sobre o meu diagnóstico, sobre a medicação que eu tomo, essas coisas. Então, se você gosta, quer saber mais sobre esclerose múltipla, já se inscreve no canal. Não esquece de curtir esse vídeo, comenta o que você achou e compartilha com algum amigo que talvez esteja precisando saber mais sobre esclerose múltipla. Nos vemos nos próximos vídeos.